Seguindo o nosso assunto, a missão que nos desenvolve, eu quero só relembrar algumas coisas que declaramos, para que então possamos ser posicionados e nossa memória seja refrescada do que liberamos nessa primeira parte. Já temos compreensão que o Pai tem um eterno propósito, e esse propósito será consumado na manifestação do Senhor, e está relacionado a um tipo de gente, uma família para o pai, uma esposa para o filho e uma casa para o Espírito. Essa é uma chave para você entender o mistério de Deus e o seu desdobramento nas Escrituras. O pai procura uma família, o filho procura uma esposa e o Espírito busca uma casa, uma habitação. É tudo sobre eu e você em Cristo. Ok? Então nós vimos que precisamos ser inseridos naquilo que o Pai está fazendo. E o que o Pai está fazendo é única e exclusivamente revelar seu Filho. Esta é a obra de Deus. Então, à medida que abandonamos as nossas coisas e nos tornamos parte do que Ele está fazendo, essa missão vai nos desenvolver. Porque o que Ele está fazendo é construir um testemunho de seu Filho. E esse testemunho chama-se igreja. Quem entende, diga sim. Então, tudo que nós somos em Cristo. Nós temos uma crise vocacional e temos também uma crise existencial. Muitos de nós ainda não se encontraram na sociedade. Por quê? Porque estão invertendo a ordem de funcionamento. Encontre o seu lugar no corpo de Cristo e você encontrará o seu lugar na sociedade. Porque tudo que você é em Cristo Jesus. E em Cristo há matemáticos, há médicos, há sociólogos, há biólogos, há advogados, enfim. Mas tudo que você é em Cristo. Então, a nossa demanda de igreja, nós líderes e pastores e os que estão nesse processo de formação, porque todos nós somos chamados a discipular, a comunicar vida, é equipar as pessoas para que elas encontrem seu destino, auxiliando elas a multiplicar o que receberam, para que elas então exerçam esse testemunho de Cristo a partir de suas vocações nas mais variadas frentes da sociedade. Quando alguém vem para mim e fala assim: Leandro, Deus falou comigo, eu vou largar a faculdade e ir para missões, eu digo, por favor, não faça isso. Há 10 anos atrás eu dizia, uau, é isso! Hoje eu digo, pelo amor de Deus, não faz isso. Se aperfeiçoa, se capacita, se desenvolve, que você vai ser muito mais útil para Deus se submeter a um processo. Então o que nós falamos? Que quando não conhecemos o propósito de Deus, o nosso coração fabrica seus próprios propósitos. E aí somos entregues à vaidade do nosso coração, e o fato é que alguns de nós estão andando com o Senhor por muitos anos e ainda não encontraram esse lugar em Deus. Mas pela bondade de Deus, alguns estão encontrando aqui, nesses dias. Alguns hoje, exatamente nessa manhã, irão encontrar. Só que você ser chamado não significa que você foi enviado. Não confunda chamado com envio. O envio é o empoderamento daquilo que você se tornou por meio de dizer sim ao chamado. Você precisa entender isso. O envio é o empoderamento que você recebe porque disse sim ao chamado. E Yeshua disse, muitos são chamados, mas poucos. Por que poucos são escolhidos? Porque os poucos escolhidos são os que disseram sim ao chamado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos são os que dizem sim ao chamado. Infelizmente, ainda são poucos. E Yeshua não nos mandou orar por recurso, nenhuma vez nas Escrituras, para desenvolvermos a obra de Deus. Mas Ele nos mandou orar por obreiros. Ele nos mandou rogar por pessoas que digam sim ao chamado, entrem num processo e sejam empoderados e enviados para isso. Tudo o que você precisa para cumprir o chamado de Deus está em você.
Você precisa se submeter a um processo. E uma coisa fantástica que a gente pode ver nisso, nessa introdução de pensamentos, para que a gente vá alinhando aqui, é que quando Paulo ora pelos santos da cidade de Éfeso, ele dá poderosas declarações sobre a natureza, vida e vocação da igreja. Diga: natureza, vida e vocação. Essa é a forma que ele constrói Efésios. Ele dá poderosas declarações do que nós somos em Cristo. Abençoados, equipados, posicionados em Cristo, nas regiões celestiais, há muitas verdades. E ele tem uma oração pelos santos de Éfeso. Não é uma oração por mais. A nossa oração é sempre: Deus, derrama mais. Ele diz: como? Deus, derrama o teu amor. Ele diz: eu já fiz. Deus, derrama o seu Espírito. Eu já fiz. Mas existe um lugar que nós nos posicionamos para a plenitude do Espírito. Sabe qual é a dinâmica das disciplinas espirituais? Um dos melhores livros sobre disciplina espiritual, John Piper, Fome por Deus. Esse livro mudou meu entendimento há muitos anos atrás. É um dos melhores que eu já li sobre o assunto. A Celebração da Disciplina, do Richard Foster, muito bom. As Recompensas do Jejum, Mike Beacon, uma bomba atômica. Agora, sabe o que as disciplinas espirituais são? Quando você ora, jejua, medita, contempla, Deus não muda, é você que muda. E quando você faz isso, você só está posicionando o seu coração, escute, no lugar onde você pode receber tudo que Ele já te deu em Cristo Jesus. Não devemos pedir: Deus, mais poder. Não, Ele já liberou. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Não existe poder maior do que esse. Nós é que temos, por meio de um chamado à devoção, ao nazireado, ao sacerdócio, entramos numa prática onde colocamos o nosso coração num lugar onde Deus pode liberar tudo. Mas isso está em Cristo. Tudo que você o é em Cristo Jesus. Quantos entendem isso, sim? Então falamos de Deus desenvolvendo processos. E a obra de Deus é realizada por meio de processos. Mas se você não conhece qual é o propósito, qual é a obra, você não está inserido no processo. Logo, o que Deus está fazendo, não está fazendo por meio de você. Então, o que você está fazendo não é a obra de Deus. Eu insisto nessa manhã que vocês entendam isso no espírito de vocês. Lembre-se sempre de Amazias: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não de todo o coração. Agora, é fundamental, eu quero falar um pouco sobre a função sacerdotal, e eu quero tentar servi-los nesse entendimento. Agora, antes de entrarmos mais a fundo, abra Filipenses capítulo 3, por favor. Paulo está falando exatamente sobre isso, sobre a missão que nos desenvolve. Então ele fala coisas poderosas e ele reconhece quem ele é, para que por meio da missão ele seja desenvolvido e se torne quem Deus disse que ele seria. O que Deus disse para Zacarias, Ananias, sobre Paulo? Esse será um homem, um vaso escolhido, muito usado, para anunciar o meu nome aos gentios. Paulo não era isso, mas Deus disse que ele seria. O que te desenvolve? Está desenvolvendo a missão, os talentos que Ele te deu. Vamos falar disso. Agora, em Filipenses, ele novamente expondo qual é o coração de alguém que está em Deus, ele diz no versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por causa de Cristo. Então, como começa o chamado de abraçar a missão que te desenvolve? Considerando que tudo que não tem Cristo é esterco. Olha só, algumas pessoas não entendem algo importante. Algumas pessoas não entendem algo importante, olhem para mim. Look at me. Eu estou falando menos isso, viu? Minha esposa está me ajudando.
Look at me. Fica mais bonito, né? Algumas pessoas não entendem algo importante. Paulo não estava abrindo mão de todo o seu zelo pela lei. É justamente o seu conhecimento da lei que faz ele se tornar quem ele era. Mas o que ele está querendo dizer quando diz que refutou tudo por perda? E no versículo 8 ele diz assim: na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda. Se você está em Cristo, você precisa aprender a sofrer perdas. Não existe desenvolvimento sem renúncia. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio, ou escória, ou ainda esterco, para que possa ganhar a Cristo. Paulo não está, querido, jogando fora seu entendimento da Torá e seu zelo. Ele está dizendo que tudo aquilo sem Cristo não servia. É o que ele vai dizer em Romanos, quando ele diz que o objetivo da lei é Cristo. Alguns interpretam que Cristo é o fim da lei. Não, ele é o aperfeiçoamento dela. Ele é a Torá encarnada, o verbo vivo. Mas muitos de nós têm muitas coisas, escute, mas não há Cristo nelas. Então você precisa iniciar um processo de perca. Ah, Leandro, eu fiz teologia. E o Kiko? Ah, Leandro, mas eu tenho uma carteirinha. E? Ah, Leandro, mas eu sou 20 anos crente. E o que mais? Se não tem Cristo, não vale nada. Esterco e tudo isso é a mesma coisa. É o que Paulo está dizendo. Agora Paulo começa a falar dessa busca. Eu vou ganhar tempo. Ele diz no versículo 12: não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito. Lembra que eu falei sobre ser perfeito? Note isso, por várias vezes vai a estatura de homem perfeito, Efésios 4,13, aqui ele vai falar de ser perfeito, e Yeshua fala ao jovem rico. Eu vou fazer um pause aqui, porque eu não vou conseguir tornar nisso. Parênteses. O jovem rico chega a ele em Mateus 19 e diz: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Yeshua disse: você conhece, guarda os mandamentos. Ele diz: quais? E Yeshua cita alguns mandamentos. E ele diz assim: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. O que me falta? Olha só. Ele reconheceu que mesmo sendo um bom crente, ele ainda não era nada. Ele disse: o que me falta ainda? Uau, isso é poderoso. Eu imagino o Tom Yeshua parando. Quando ele falou o que me falta, Yeshua, e Yeshua falou: se queres ser perfeito. Ele falou: entendi, você não está satisfeito em ser um evangélico. Você quer ser homem perfeito, inteiro. Aí Yeshua disse uma coisa curiosa. Ele cita os mandamentos, ele é um rabino, mas ele não cita o mais importante de todos os mandamentos. Nunca na história um rabino pode ensinar um discípulo omitindo o primeiro. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua força, alma e coração, de todo o teu entendimento, sobre todas as coisas. Por que ele não citou isso para o jovem rico? Mas quando o jovem rico disse: o que me falta ainda? Ele disse: eu entendi, você quer ser perfeito. Então vai, vende tudo o que você tem. Teve um outro mandamento que Yeshua ocultou. Qual? Não cobiçarás. Ele não citou não cobiçarás e nem o primeiro. Porque ele estava dizendo: você não é perfeito, embora faz o que é reto aos olhos do Senhor. Você não é inteiro, você não está se desenvolvendo. Por quê? Porque você não guarda o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque você ama todas as coisas. São sempre questões do coração. Nós estamos fazendo isso. Senhor, eu te amo, Senhor, o que devo fazer? Ele diz: então vá e considere tudo como perca. Mas você não pode. Por quê? Porque você não tem a capacidade de cumprir o primeiro e mais importante mandamento, que é amá-lo de todo o coração. E por quê? Porque você tem outros amantes. Trabalho, ministério, serviço, namorado, marido, filho, casa, carro, vai colocando os nomes. Um dos piores amantes, eu acredito, no coração do Senhor é o próprio ministério.
Quando você ama mais seu ministério do que ele, cara, é um adultério dos mais altos. Leandro, quando eu sei quando eu amo mais meu ministério do que ele? Simples, quando você faz tudo que é reto, mas nada disso é resultado de amá-lo de todo o coração e ter uma vida no secreto. Você ama mais seu ministério. Adultério. Quem me entende, diga assim. Então, Paulo falando para que, olha o verso 12 de novo, não que eu já tenha alcançado ou que já seja perfeito. Todos os homens de Deus queriam alcançar essa perfeição, eles entendiam, tem algo mais alto, tem algo mais sublime do que ser salvo. Não que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual eu também fui alcançado. Eu fui salvo por Cristo, para quê? Para alcançar o quê? A plenitude. Qual é a plenitude? Ser feito de novo a imagem e a semelhança do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos 8, 29. E a Escritura diz que se é certo que com ele padecemos, Romanos 8, 17, com ele seremos glorificados. A Escritura também diz em Colossenses 3, do 1 ao 4, que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos com ele em glória. Então ele disse, é certo que com ele padecemos, com ele seremos glorificados. Quando ele se manifestar, nos manifestaremos com ele em glória. Glória não é um lugar para onde você está indo. Glória é o resultado daquilo que você está se tornando. A imagem e semelhança dele. Tudo novo de novo. E a missão, o nosso sacerdócio, entrar no santíssimo lugar, é que nos desenvolve. Ano passado eu falei bastante sobre isso, sobre a imagem de Deus. Alguém lembra aqui? Então, é importante você entender isso. Só que Paulo continua o assunto e diz de novo no 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Olha outro cara de uma só coisa nas Escrituras. Davi, Maria, Paulo. Uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que estão adiante de mim. Olha o 14. Prossigo para o alvo. Diga, prossigo para o alvo. Sua salvação não é o alvo. Ela é o meio para alcançar o alvo. O alvo é ser como ele. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos quantos já somos, perfeitos, sintamos isto mesmo. E se alguém sente alguma coisa de outra maneira, também isso Deus vos revelará. Agora olhe a chave. Alguns não conseguem entender, Paulo está dizendo, que a salvação não é um alvo, eu fui alcançado para alcançar algo maior, ser de novo como ele. Alguns ainda não entendem o que a ressurreição significa. Ele diz, mas todos os que já são perfeitos sintam a mesma coisa. Mas se alguém sente diferente, Deus vai vos esclarecer. Como, Leandro? O verso 16 é uma das maiores chaves de Deus para a nossa geração. Contudo, que cada um ande de acordo com aquilo que já alcançou. Sabe por que não nos desenvolvemos? Não é porque não temos muita clareza do propósito de Deus. É porque não andamos naquilo que já recebemos de Deus. Uma chave para expandirmos o nosso homem interior, para nos robustecermos em espírito, é simples. É andar de acordo com aquilo que você já recebeu. Recebeu luz no teu interior? Entra nisso. Recebeu? Nessa manhã eu entendi algo, Leandro. Entra na prática. Aí você... Eu entendi só uma frase. Entra, porque ela vai começar a te desenvolver. Quem está me entendendo? Diga, coloca a mão no seu coração e diga, uma chave para expandir o meu homem interior é andar de acordo com aquilo que eu já entendo. Qual é o nosso problema? Quantos aqui sabem que precisam de uma vida devocional mais radical? Aleluia! Quantos aqui têm uma vida de devocional radical? Sabe o que é? É barulho que a gente faz. Tem pouca consistência. Tem intensidade, mas não tem consistência. Não troquemos a consistência pela intensidade. Há pessoas que, isso é muito delicado, eu não tenho prazer em falar isso, mas eu tenho visto pessoas, e muitas de nome. Infelizmente, recentemente teve um escândalo aí com um determinado pastor,
Eu só vi ele falar uma vez por 10 minutos, eu falei para minha esposa, puxa, esse cara é oco por dentro. Aí estourou o escândalo. Eu nem vi ele, mas Paulo disse assim, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Sabe a coisa mais importante que Deus tem me dado nos últimos dias e que eu quero comunicar com vocês? O dom é para vocês? Discernimento de espíritos. Eu estou aprendendo a olhar o espírito que as pessoas se movem. Não me interessa se ela está cheia de tatuagem, não estou nem aí. Se ela não tem tatuagem, tem terno, tem gravata, não me importa. Eu quero saber em que espírito ela se move. Eu conheço irmãs assembleianas que entendem muito mais de reino do que 90% das pessoas que estão sentadas aqui. Elas talvez não tenham uma dinâmica para falar e para explicar, mas elas exercem uma influência, elas movimentam coisas espirituais com grande autoridade, velho. Eu tenho uma tia, eu preciso honrá-la, minha tia-avó, tia Ilma, profetisa de bombinhas, Rodolfo. Você precisa ir lá ouvi-la. Sério. Teu pastor conhece ela. Profetisa do Senhor, irmão. Do coque, violenta. Ela tem uma sala de oração na casa dela de 40 anos. Pessoas do Brasil inteiro vão lá ouvir ela. Ela não é uma pessoa que fica entregando coisa que não faz sentido. Muitas vezes a gente vai lá e fala, querido, não tenho nada para falar com você, não sei, Deus não falou, não vou nem orar. Tchau. Só que eu vou te falar, eu sento com a minha tiazinha, ela não vai entender o todo do que eu falo, mas ela só anda nesse lugar que eu estou falando. E eu só estou falando desse lugar. Essa é a diferença entre eu e ela. Pouca, né? Ver o que Deus está fazendo não significa estar dentro daquilo que Ele está fazendo. Esse é o trama de Nicodemos, João capítulo 6, né? 3. Obrigado. João capítulo 3, 1 ao 6. Quantos me entendem aqui? Sim? Então, cara, guarda essas chaves. A chave para desenvolver seu homem interior é andar de acordo com aquilo que você já entendeu. Aí você vai entender uma coisa, isso também tem a ver com Hebreus 5,14, para quem está anotando, o alimento sólido. Ele diz que os que se alimentam de papinha são crianças, não se desenvolveram. Mas o alimento sólido é para os adultos, ele explica. E ele vai dizer quem são os adultos espirituais? Os que pela prática exercem suas faculdades. Olha só, como discernir alguém que está maturando espiritualmente, ou que já é adulto, de alguém que é um bebê espiritualmente? Pela prática. Pela prática. Tem gente que só fica na papinha, fala, ai Douglas, não entendi nada. Como que vai entender? Você só assiste televisão. Como que vai entender? Só faça o seguinte, eu também tenho Facebook, eu também uso, eu tenho todas as redes sociais, eu tenho essas paradas. Tenta pelo menos gastar o mesmo tempo com a palavra que você gasta com a internet. Ano que vem a gente conversa, você vai ser uma bomba atômica. Sim ou não? Sim. Lembra, Dalila não era o inimigo eram os filisteus, Dalila era só a distração, mas graças a Deus o cabelo de alguns começou a crescer de novo hoje. Mas guarde bem o que você recebeu. Agora, então, isso é chave. Entender os processos de Deus para o seu propósito. Agora, sabe uma coisa fantástica? É que a palavra propósito em grego é da raiz prótese. Sabe o que é uma prótese? É algo que existe para restabelecer um funcionamento original. A raiz da palavra propósito em grego é prótese. Você já viu alguém, por exemplo, que perdeu a perna e tem uma prótese? O que é uma prótese? É algo que restabelece o funcionamento original. Isso é propósito nas Escrituras. Talvez com isso alguns vão entender por que eu insisto tanto no tema central, propósito eterno. Porque enquanto você não entender o propósito, você não pode funcionar da forma adequada. Já viu alguém que perdeu o braço num acidente ou coisa parecida? Se ela não usar uma prótese, ela vai ser limitada. Embora naturalmente as pessoas com a prática, elas aprendem a funcionar, né? Não é 100%. Nunca será. Propósito é similar à prótese, algo que restabelece um funcionamento.
Por isso, você precisa determinar no seu coração, conhecer o propósito de Deus. Mergulhar nas Escrituras e pedir o auxílio do Espírito de Deus e dizer: Espírito Santo, Yeshua disse que você me ensinaria todas as coisas. Essa é a melhor oração quando você vai ler a Bíblia. Então eu estou aqui, ensina-me. Olha para quem está do seu lado e diga: funciona. Quantos estão entendendo isso? Sim? É fundamental para nós, é de grande importância entendermos o propósito de Deus. Nesse processo que nós estamos recebendo dons de Deus, vamos tentar trabalhar um pouco isso, nós estamos sendo desenvolvidos pela missão. O dom não é para demonstração, o dom é para desenvolvimento do homem interior. Entenda de uma vez por todas isso, o dom não é para demonstração. Existem pessoas que se movem nos dons e são pigmeus diante de Deus. Elas simplesmente aprenderam a funcionar no dom que receberam. Só isso, é tudo. Olha, mas o cara está operando curas. Sim. E Yeshua falou de pessoas que iriam curar. O cara está liberando profecias, é profecia mesmo, é certinho. Ok, ele também disse que pessoas profetizariam em nome dele. Mas ele também disse que elas não exerceram isso em amor, por isso não se tornaram, portanto ele nunca as conheceu. Uma das coisas que mais entristece o meu coração, e eu quero repartir com os líderes, com o que tem peso, é a nossa falta de discernimento quando vemos alguém que tem dom, Rodolfo. Todo mundo fica extasiado. Uau, que voz! Uau! Uau, que mensagem! Uau, que violão! Uau, uau, uau! Mas aí você passa um dia com essa pessoa e você descobre que ela só tem um dom. É tudo que ela tem. E por não ver o propósito, o dom que ela tem não está desenvolvendo ela. Por quê? Ela não está andando em amor, ela está se autopromovendo. Sabe o lance do network? Cara, eu vou em algumas conferências que eu vejo os pastores trocando cartão. Tipo, me convida para ir pregar lá. Ui, cara. Ui. Quem me conhece pessoalmente sabe, cara, eu nunca fiz isso, velho. Se Deus quiser, eu nunca vou fazer. Tipo, cara, que isso, cara? Se desenvolva no que Deus te deu, Ele vai te colocar onde você tem que ir, fica frio. Escuta uma coisa, eu tenho um pastor que chegou na minha vida depois, o irmão Valdemar. Ele é só um irmão simples, ninguém nem conhece. Eu não tenho um padrinho espiritual que fez uma agenda para mim. Eu sou resultado daquilo que Deus está operando em mim, na minha esposa e no meu filho. Filho, beijo, o papai te ama. Agora ele deve estar assistindo. Vamos para frente. Agora eu quero que você entenda que todos os dons são dados no corpo de Cristo, então nós temos que encontrar isso na coletividade. Encontre o seu lugar no corpo de Cristo e você encontrará seu papel na sociedade para liberar o reino. Começa no corpo de Cristo. O que você é em Cristo Jesus. E sim, eu estou repetindo propositalmente. Essa é uma das coisas mais importantes dessa manhã. Então Paulo não pedia mais, eu estava dizendo, pelos santos de Éfeso, ele pedia sabedoria e revelação. A oração de Paulo pelos santos de Éfeso não é Deus dá mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. Ele pedia espírito de sabedoria e revelação para que eles pudessem ver o que já estava liberado em Cristo. E espírito de sabedoria e revelação fala do desenvolvimento do seu homem interior. Eu tenho falado isso há 3 anos ou 4 já e vou seguir falando. O Ney me perguntou, Leandro, você vai falar sobre o quê? Eu falei sobre a mesma coisa. Eu estou me tornando uma mensagem. Eu coloco uns textos novos assim para ficar mais legal, mas é sempre a mesma coisa. E vou te falar, eu gosto de falar sempre da mesma coisa, estou aprendendo. O Rodolfo me abençoou hoje pela manhã falando isso. É isso. Então, entenda isso, é importante. Sabedoria e revelação fala do desenvolvimento do seu homem interior. Não peça mais nenhuma coisa para Deus. Peça espírito de sabedoria e revelação para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados e você possa ver a esperança
da sua vocação, para o que Deus te chamou e qual é o prêmio. Cara, daí você vai considerar tudo por perca, sabe? Porque Paulo não era o super espiritual, é que ele viu a recompensa. Nós somos tão crentes que a gente não quer recompensa. Você está louco? Você não pode ir contra a natureza de Deus. Deus é recompensador daqueles que o buscam. Não tem pecado nisso. Moisés diz, em Hebreus 11, diz que Moisés preferiu o vitupério e sofrimentos de Cristo do que as glórias do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E sabe qual é o último relato da vida de Moisés em Deuteronômio 34? Que com 120 anos seus olhos não haviam se escurecido. Ele enxergava bem. Ele tinha em vista o prêmio da soberana vocação de Deus. Quando você ver um insight só, todo o resto vai perder o valor para você. Tudo o que eu tenho é a revelação, muito reduzida ainda, sobre essa herança. Mas eu tenho dentro de mim. Há 10 anos atrás, eu joguei tudo para cima, porque eu vi algo. Deixa eu te falar. Atos 26, 19. Paulo diante do rei Agripa. Ele falou, cara, você está louco, você não cala sua boca, você é um tagarela, você não para de falar. Ele disse, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Deixa eu te falar algo, olha para mim. Nessa manhã, os olhos de alguns aqui e de alguns que nos assistem serão abertos para ver. Sua vida inteira vai ser gasta para alcançar aquilo que você viu. O que você escuta, você pode esquecer. O que você viu em Deus no Espírito, Douglas, nunca mais você esquece. Cara, isso é poderoso. Deus está movendo aí. Deus é tão bom, tem uma porção para agora, sabia? Mas eu vou desenvolver as escrituras. Por quê? Porque o nosso entendimento tem que ser liberado. Se a gente parar agora e começar a adorar, Deus vai vir com força. Eu já estou ligado nisso. Mas teu entendimento tem que ser liberado antes. Não é só chorar, não é só lágrima, não é só rir. É seu entendimento ser cambiado. Oh, meu Deus do céu. Outra chave. Romanos 12. Abre lá. Bendito seja o Senhor. Quantos podem sentir a presença do Senhor aqui? Eu estou falando de sentir. Eu não estou, sabe? Uma coisa eu aprendi com Deus, também não tem problema, tá? Eu falei que eu fui ativado pelos americanos, tio Randy Clark, aquela galera toda, Importation, anjos. Eu nunca vi nada disso. Eu lembro que todo mundo via anjo, não via nada. Eu estou em pecado. Quem já pensou isso? Isso aí, né? Você está numa reunião com 4.000 pessoas, Rodolfo, que o cara fala, Father, in Jesus' name. Como é que é? In Jesus' name, thank you. Tipo o cara falou, Pai, em nome de Jesus, obrigado. As pessoas sendo curadas, vendo o anjo, e eu tipo, caindo, tremendo, e eu... Estou com algum problema. Eu ainda sou assim. Aí eu aprendi com Deus uma coisa. Um dia eu falei, Deus, mas eu não sinto. Ele falou, você não foi chamado para sentir, você foi chamado para obedecer. Obedeça sem sentir. Mas aí você vai maturando e você descobre que sentindo é mais gostoso. Eu continuo insistindo com ele, deixa eu sentir. Então não fica assim, eu não estou entendendo nada, esse cara está tentando... Não, fica frio, irmão. Eu estou falando de quem aqui está sentindo uma coisa gostosa do Espírito Santo. Não começou aqui, a gente sentou no hotel, no sofá, no café, a gente falou, show. Você sabe, o pai está em casa. É bom demais, Deus vai mover. Agora, Romanos 12, quem encontrou, diga assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Já falamos sobre isso e eu repito no ano passado. Leandro, o que é um sacrifício vivo? É aquele que vai voluntariamente para o altar.
Sabe o tipo de gente que Deus está procurando? A Escritura diz que no primeiro pacto tinha sacerdotes, um templo, leis e sacrifícios. Na nova aliança, nós somos o sacerdote, nós somos o templo, a lei, as Escrituras permanecem e nós também somos o sacrifício. Mas quando Paulo fala de sacrifício, ele acrescenta algo. Não havia nenhum sacrifício que era oferecido a Deus no Antigo Testamento vivo. Todo sacrifício era primeiro imolado e depois oferecido. Mas no Novo Testamento, Deus espera sacrifícios vivos. Aqueles que voluntariamente dizem sim, sobem ao altar e diz: Deus libera seu fogo. Sacrifício vivo é aquele que voluntariamente vai para o altar. E isso é o processo do quê? De se desenvolver na missão. Curiosamente, a maioria das pessoas não percebe a continuação de Romanos 12 e nunca fala da continuação. Versículo 2 diz assim: e não vos amoldeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segura, look at me. Quando você se oferece como um sacrifício vivo, voluntário, o fogo de Deus vem sobre você, e Ele começa a mudar você. Primeiro como? Pela renovação da sua mente. É por isso que nós vivemos dias que é mais importante a liberação das Escrituras do que, embora seja bom, quem está me entendendo? Porque o nosso entendimento vai sendo transformado, a renovação de mente, e aí nós podemos experimentar. Olha só, Paulo ora por espírito de sabedoria e revelação. Uma das definições de revelação: revelação é a única forma de obter e experimentar realidades espirituais. Escuta o que eu quero dizer com isso. Você sabe que Deus é Deus? Sim. Já tocou Ele? Você já sentiu Jesus invadir seu quarto? E uma coisa grossa, revelação é a única maneira de obter e experimentar realidades espirituais. Agora Paulo está falando de um processo: sacrifício vivo, voluntariamente ao altar, mente sendo transformada. Sabe qual é a palavra para transformação aqui em Romanos 12? Metamorfos. Não é metanoia, é metamorfos. Sabe o que é metamorfos? É se tornar um novo tipo de gente. Power Rangers, hora de morfar. É exatamente isso. É disso que eu estou falando. Eu estou falando dos X-Men. Pessoas com poderes sobrenaturais. Eu não estou brincando, eu estou falando de nos movermos de uma nova forma, a partir de sermos um novo tipo de gente, que começa com a entrega voluntária, com a mente que é cambiada, que é mudada, uma troca de mente, a sua pela de Cristo. 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. E aí você pode experimentar. Você agora não está informado apenas. Você experimenta a realidade espiritual. Quem me entende aqui? Quantos querem isso? Entreguem-se como sacrifícios vivos. Renovem as vossas mentes. Deixa Ele fazer de vocês um novo tipo de gente. A glória que em nós há de ser revelada. Glória não é um lugar para onde que você está indo. Glória é o resultado do que você está se tornando. E a missão vai nos desenvolvendo. Agora eu quero que você entenda isso. Tem algumas declarações que eu quero dar para que possamos chegar nesse entendimento. Vamos a Efésios de novo, capítulo 1, por favor. Verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
nos lugares celestiais em Cristo. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha só, tudo que nós somos, é isso que você tem que entender. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Eu já falei sobre o mistério de Cristo e a igreja aqui, mas eu creio que não foi ano passado, foi num retiro. Eu não vou explicar isso agora, mas eu vou dar uma chave, porque é uma das coisas que mais tem mudado o meu entendimento. Como Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Escuta, tudo que você é diante de Deus. Esse é o segredo do lugar secreto, Rodolfo. Sem lugar secreto você não é nada. O que você é diante dele. Precisamos aprender a acessar. Ano passado o Rodolfo disse algo aqui que me abençoou muito. Embora o caminho para o Santo dos Santos esteja aberto, o lugar ainda é santíssimo. Escuta, quem está me entendendo? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Está falando de ser perfeito, querido. O que o jovem rico estava procurando, o que Paulo estava procurando. E irrepreensíveis diante dele. Em amor. Tudo que você é diante de Deus. Se você não tem passado o tempo diante de Deus, você não é nada. Mesmo que ele te ame. E agora eu vou fazer menção. O Rodolfo nos abençoou muito onde afirmou quem nós somos. É fantástico. Porque a nossa geração carece disso e é de Deus. Mas dias atrás o Senhor falou comigo sobre o mesmo texto. E para variar, eu sou o cara que não fala o que Deus quer fazer. Isso é vocês que fazem, eu falo o que vai custar. Deus disse para Yeshua, tu és meu filho? Tu és meu filho? Essa é verdade para todos aqueles que são filhos de Deus. Se você nasceu de novo e você é filho ou filha de Deus, você é amado, amém? A pergunta, você causa prazer nele? Tu és meu filho amado. Ok, você precisa entrar nesse lugar de conhecer o amor de Deus diante dele. Você dá prazer a ele? Não, não é sobre todos os filhos que ele declara isso. Todos são filhos amados. Alguns são filhos amados que causam prazer em Deus. Quem me entende aqui? Aí, o que é esse mistério que Paulo está falando? Primeiro, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Diga, antes da fundação do mundo. Agora presta atenção, como que nós estávamos em Cristo antes da fundação do mundo? A carta dos Efésios vai mostrar esse mistério poderoso. Isso que eu vou falar agora é uma aula de horas, eu vou falar em 1 minuto. É uma aula de horas, mas eu quero dar como chave. Paulo vai construir toda a carta, pastor Josué, a família aqui debaixo da graça, que trabalha tanto família. Lá no capítulo 5, 22 ao 32, ele vai começar a falar do marido e da mulher, mas ele está falando sobre Cristo e a igreja. E ele cita Gênesis, quando está falando, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só, no final de Efésios. Agora escute, ouça isso. Ele diz, grande é este mistério em Efésios 5, 32. É um mistério a mulher se submeter ao homem, como a igreja é sujeita a Cristo. É um mistério o homem amar a mulher, como Cristo amou a igreja. Sim, gente, é um mistério, né? É um mistério? Não. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele começa declarando que nós estávamos nele antes da fundação do mundo e termina usando Adão e Eva, olha para mim, para explicar o que ele declarou sobre os irmãos. Deus fez o homem e a mulher no mesmo dia. Quantos já leram isso na Bíblia? Gênesis 1. Mas em Gênesis 2, Adão está sozinho. Então Deus faz cair um profundo sono sobre Adão e tira Eva de dentro de Adão. É um mistério de Cristo e da igreja. Aí depois Cristo vem como o último Adão. Faz o que o Pai lhe mandou fazer. Vai para a cruz e diz a mesma coisa que Adão disse para o Pai no Éden. Eu não encontrei ninguém semelhante a mim. Adão nomeou os animais e descobriu que não tinha ninguém igual a ele para ter plena comunhão. Esse é o propósito de Deus. Vida na vida. Escuta. Aí Cristo diz, eu não achei ninguém semelhante, está consumado. E o Pai disse, ok, dorme um pouco.
E ele botou aquele que Paulo chama em 1 Coríntios 15, 45 de último Adão. Ele chama Cristo do último Adão, por quê? Porque ele também estava procurando uma esposa no jardim chamado terra. E aí, antes do último Adão ir para o túmulo, o pai pega um soldado gentil e fala: por favor, abra a costela do último Adão, eu vou tirar a esposa dele de dentro. E saiu água e sangue. E Efésios explica que água purifica e sangue santifica, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. É isso, cara. Agora, isso é poderoso. Esse é a cereja do bolo, velho. Eu dou essa aula em 5 horas. Essa é a cereja do bolo. Eu tô ficando bem com a Fran, eu sou diferente, eu já falei, né? Eu consigo tudo, eu faço menos piada, repararam? Sem a Fran eu conto muita piada. Ano passado eu bati até uma falta aqui, igual o Marcelinho Carioca, vocês lembram? Aquela final do Paulista, Veloso, tá procurando até hoje. Na gaveta, Fiel veio abaixo. Mas aleluia, voltemos. Os palmeirenses, né? Esse é o ruim, é isso que ela fala pra mim. A mulher que tu me desse. Ela fala: amor, você perde muito tempo contando piada. Mas escuta, nós estamos em Cristo. Paulo dá essa declaração. Quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para Deus nos tirar e colocar diante dele, para que sejamos irrepreensíveis em amor, e tudo que somos em Cristo diante do Pai, cara. Meu, isso muda tudo. Eu não estou comunicando com você alguns versículos bíblicos. Se você recebe isso no seu espírito, muda tudo. Por que muda? Porque você descobre que ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Diga, eternidade passada. Agora abre Efésios 2. Rapidamente. Antes da fundação do mundo. Esse tempo é chamado de eternidade passada. Quando o tempo, como a gente conhece, não existia, Deus nos escolheu em Cristo, ok? Aí olha só o que diz Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele não nos fará, Ele nos fez. Nós ainda não aprendemos a funcionar nesse lugar. Não é uma coisa que vai acontecer um dia. Um dia. Não, você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Precisa aprender a funcionar. Prótese, propósito, restabelecer um funcionamento original. Propósito, prótese, propósito. Quem me entende aqui, diga assim. Aí olha a declaração que ele vai dar. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Diga, eternidade passada. Aí ele diz assim: para mostrar nos séculos vindouros. Peraí, ele me escolheu quando? Antes da fundação do mundo, na eternidade passada. Para quê? Para me mostrar quando? Nos séculos vindouros, na eternidade que está por vir. Significa que Ele tem você em suas mãos. Ele tem tudo sob controle. Você irá se tornar o que Ele disse que você seria, porque você foi eleito antes da fundação do mundo, na eternidade passada, e será manifestado na eternidade por vir, nos séculos vindouros. Cara, escuta, isso é a nossa vocação celestial, Douglas. Ouçam o que eu vou falar. É a clareza dessa vocação celestial que nos estabilizará em dias de abalo. É a certeza de que Ele me escolheu nele antes da fundação do mundo e vai me manifestar nele nos séculos que estão por vir, que vai me manter inabalável em dias de abalo. É isso que nós aqui precisamos nessa manhã. Diga assim: é a clareza da minha vocação celestial que me estabilizará em dias de abalo. Pessoas que caem da fé não acharam esse lugar ainda. Quem acha, não cai. Se cair, levanta. Paulo diz: quem está em pé, cuide para que não... Mas se cair, levanta. Quem viu isso aqui, pode cair no sentido de falhar, mas levanta. Como Davi. Ele caiu, mas ele levantou. É a clareza da sua vocação celestial que te manterá estável em dias de abalo e crise que estão por vir. É isso que o Rodolfo comunicava. Falta achar esse lugar, essa crise,
crise vocacional, existencial, uma geração toda que não sabe o que quer. Como vai saber o que quer se não sabe nem quem é? Sabe, alguns crentes hoje parecem como o meu filho, o Benjamin, que está assistindo. Papai te ama, filho, você é o lindo. Segunda-feira ele é o Homem de Ferro. Terça, ele é o Captain America. Quarta, ele é o Batman. A Fran não gosta que ele seja o Batman, mas ele é só escondido quando a Fran não está lá. Batman é meio tenebroso, né? Mas eu preciso confessar, eu gosto. Quinta, ele já é o Hulk esmaga. Hulk, ele vem, quando ele fala Hulk esmaga, se prepara, irmão, o pau vai quebrar pro teu lado. Ele é só um garotinho de 4 anos. Essa semana ele deu uma declaração que mexeu comigo. Eu estava abençoando ele enquanto eu estava limpando a casa, passando o aspirador. Falei, filho, você é um cara poderoso em Deus, você vai ser violento, você vai ser o maior profeta das nações, você... Aí ele fala, mas pai, fica me interrompendo, com licença, mas pai, que a gente ensinou com licença, mas ele não sabe que não vale toda hora. Ele fica, com licença. Não adianta, filho. Pai, e eu abençoando ele, falei o quê? Pai, eu vou ser como você. Aí eu disse, não, você vai ser melhor. Ele falou, mas eu vou ter uma barriga igual a sua. Eu falei, em nome de Jesus, não vai ter. Sério, ele falou para mim, eu falei, tudo que eu não quero deixar para você esse legado. Sério, cara. Alguns crentes entre nós, alguns que estão aqui, parecem o Benjamin, o meu neném, cara. Nunca sabem quem são em Deus. Cara, você não pode ser abençoado na identidade de outro. Quem você é? Lembra o que Yeshua disse? Quando ele falou, Pedro, quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Yeshua fez? E tu és Pedro. E sobre esta pedra, ele liberou o destino de Pedro, velho. A partir da revelação que Pedro teve de quem ele é. O segredo de quem você é não está em você, está em Cristo. É tudo sobre o Senhor. Agora deixa eu te falar, rapidamente vamos para Mateus 25. Eu ia tentar falar sobre sacerdócio, mas não vou, deixar para outro dia. Minha preocupação tem sido, eu tenho aprendido muito, com muitos conservos que Deus tem levantado, com o Espírito Santo também, com a palavra. Eu sou um cara me sinto muito rico nesses dias. De poder ouvir algumas pessoas, de poder ouvir o Senhor, de poder ter as Escrituras, cara. Isso é maravilhoso. Os dons são para o nosso desenvolvimento. Olha Mateus 25, você lembra a parábola, eu quero ganhar tempo, a gente chama de parábola dos talentos. Olha só, versículo 14 diz, por isso é também como. O que é também como? É o reino dos céus, ele está explicando. Olha uma chave de entendimento, as parábolas explicam a natureza e o funcionamento do reino de Deus. Parábola não é historinha que você faz o que você quer com ela. Parábola explica a natureza e funcionamento do reino de Deus. Por isso as parábolas começam com o seguinte decreto. Portanto, o reino dos céus é semelhante a. Ele vai te usar uma figura terrena, uma aparência, para dizer o que é real. Você tem que sair do que parece e entrar na realidade. O ministério profético nesses dias está nos ajudando a discernir a aparência da realidade. Nós temos pedido ao Senhor que levante profetas, eles têm nos ajudado a discernir o que parece ser do que é. Então, ele diz, portanto, o reino dos céus é também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Olha, ele está falando com os servos, com os discípulos. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Escuta. Abandona aquele jargão que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Joga fora isso. Deus dá segundo a tua capacidade. Uns têm capacidade de multiplicar 5. Outros têm capacidade de multiplicar 2. E ainda outros têm capacidade de multiplicar 1. Mas tudo que você tem de acordo com a sua capacidade. Aqui, outra dinâmica de funcionamento no reino.
Deus não vai aceitar nada menos do que 100% do que Ele te deu. Por quê? Porque o que Ele te pede, Ele já colocou dentro de você. O que ganhou 5, Ele queria 5, recebeu 5, bem está, servo bom e fiel. O que Ele deu 2, devolveu 2, e Ele disse, bem está, servo bom e fiel. E o que recebeu 1, enterrou, você lembra? Escuta isso. Deus não vai aceitar um mais ou menos, que você entende. Não. Deus te pede 100%, porque Ele já depositou dentro de você o que você precisa para se tornar o que Ele disse que você seria. Alguns têm capacidade de multiplicar mais. Reino de Deus. Não precisa ser mega espiritual, não. Tem gente que multiplica mais. Tem gente que tem jurisdição maior. Entenda uma coisa, eu estou aprendendo a andar em jurisdição. Eu estou debaixo de um envio apostólico do presbitério local da minha cidade. Estou reconhecido pelos estados que nós trabalhamos para o serviço apostólico. Eu não estou falando de títulos, eu estou falando de funcionamento. Ok? E Paulo disse aos coríntios que ele não andou além da esfera de atuação dele. Ele não foi além dos limites, ele diz. Eu tenho limites que Deus está me dando na nação. Graças a Deus são grandes. Está me dando limites fora. Uma coisa eu estou aprendendo, tem lugares que eu só preciso ir, porque Deus vai me dar uma jurisdição lá. Quando eu chego lá, tem uma esfera, tem uma geografia para me mover. É fantástico isso. Aí o que eu faço tem autoridade, porque eu estou dentro da esfera que Ele me deu. Ok? Aqui eu estou submetido à jurisdição dos irmãos da igreja local. Mas dentro da esfera que Ele me deu, porque aqui está Brasil. Então Brasil é um assunto referente a mim. Não tem nada a ver de ser bom, melhor, orgulhoso, soberbo, nada. Só estou aceitando quem eu sou e o que eu carrego. Ok? E não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Agora entenda, aí o cara disse para ele assim, olha o versículo 24, mas chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, és homem duro, e ceifas onde não semeastes, e ajunta, ó o pezinho, ajunta, onde não plantaste. Por que eu estou fazendo isso? De novo é um evangélico. Eu estou falando no termo pejorativo, porque hoje qualquer pessoa se diz evangélico, cara, de um outro evangelho. Tem pessoas que dizem que são evangélicas, eu falo, você crê num outro evangelho, não pode ser o mesmo que eu. Porque o lance é de natureza, mano, não preciso te conhecer, mas no espírito eu tenho que te conhecer. Se não bate das duas, uma, eu estou em outro evangelho, é você. E como eu acho que não sou eu, é você. Claro, né? Escuta. Sabe aquelas declarações, Senhor, eu sabia que és das galáxias, da eternidade. Jesus quase deu um aleluia. Tipo, aleluia, cara. Ó. Aí olha o Senhor diz para ele, 26, respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, mau e negligente, diga negligente. Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Escuta, eu não tenho tempo para desenvolver tudo isso, mas eu estou agora, nesse segundo momento, interessado de falar de pessoas que Deus está equipando, e orar por impartição de dons aqui no final. É um culto racional, você se compromete com o que Deus está falando. Leandro, eu recebi algo. Quem aqui recebeu um talento de Deus? Levanta a mão. Eu recebi algo da parte de Deus. Olha que engraçado. Levanta, Douglas e Val. Levanta. Vira para o povo lá, por favor. Quem aqui recebeu um talento de Deus? Levanta a mão. Eles ainda não entenderam nada, porque não existe ninguém que está em Jesus que não tem dons. É difícil, pastor. Eu tenho orado, Deus, até quando nós vamos ter que ter conferências para convencer os crentes de que a tua palavra é a verdade? Porque muitas das vezes nós não estamos aperfeiçoando, é só manutenção, não consigo entrar no aperfeiçoamento. Querido, quem aqui tem um dom da parte de Deus, levanta a sua mão e diga amém. Amém. Todos vocês que estão em Cristo. 5, 2, 1, mas todos carregam. Essa nossa mente evangélica, tem gente que fala, o meu trabalho secular. Como assim o teu trabalho secular? A palavra secular vem de século. Você não pode ser espiritual sábado e domingo e estar nesse século de segunda a sexta. Minha vida secular, minha vida... Quem tem 7 vidas é gato, você precisa ser inteiro diante de Deus.
E fez Amazias o que era reto. Tinha uma área da vida dele que fazia o que era certo, mas nunca era ele. Eram as mãos dele, mas nunca ele por inteiro. Então Yeshua disse, ok, não tem problema em você não saber como multiplicar o que você recebeu. É por isso que eu tenho dado homens como dons na minha igreja, Efésios 4:11, apóstolos, profetas, pastores e mestres. Eu não vou explicar aí, evangelistas, o tempo não permite, mas o texto original não diz que Deus deu dons aos homens, diz que Ele deu homens como dons. Os 5 ministérios são Ele que dá à igreja. Mas depois ele fala dos dons. Em Romanos 12 continua falando do desenvolvimento dos dons, que eu falei, 1 Coríntios 12, 14, enfim, 1 Coríntios 12, já falei. Ele dá homens como dons e dá dons. Agora, Leandro, eu não sei como desenvolver. Procura um banqueiro. Quem é o banqueiro? É alguém que vai ajudar você a desenvolver e multiplicar o que você recebeu. Submeta-se a alguém mais maduro que você. Discipulado ainda é parte da cultura do reino. Você acha que eu me submeto ao irmão Valdemar só porque eu gosto dele? Eu quero a capa. Ele já me entregou, velho. Eu falei, mas não parte não ainda. Ele falou, mas recebe aí, vaso. Eu falei, opa. Escuta, gente, quem está me entendendo aqui? Sabe um problema, pastores? Eu tenho encontrado pessoas do Brasil, é normal, a minha mensagem ela ativa uns malucos assim. Tudo bem, eu já aprendi uma coisa, os malucos que estão querendo Deus e os que estão rebeldes também, ela também ativa, eu sei. Já achei que isso era um problema, eu já entendi que não. Era um problema quando eu ainda era um rebelde, que daí rolava uma facção. Mas aí Deus me tratou, me submetia ao discipulado, exatamente. Aí Deus me tratou, estou me submetendo ao discipulado, sou parte de um presbitério local, Deus está sendo legal comigo. Aí beleza, aí os rebeldes vêm em mim, cara, isso, eu entendi, eu vou na minha igreja lá, eu vou meter o pau, isso aí é o reino. Aí eu digo assim, querido, quem fala na sua vida? Quem fala na sua vida? Vou contar um caso de um garoto que está próximo a gente. É um precioso profeta que o Senhor está trabalhando nele. Ele vai assistir essa mensagem. Ele me chama uns dias atrás. Ele diz assim, cara, eu tive um sonho. Você estava no carro. Tinha um outro pastor aí, amigo nosso, também no carro. Eu entendi que vocês vão liberar meu destino. Eu estava no banco de trás e pá. E seguinte, cara, eu quero abrir uma igreja na minha cidade. Eu quero andar com você. Eu falei, quem fala na sua vida, querido? Ele falou, o Espírito Santo. Eu falei, então por que você está perguntando conselho para mim, seu trouxa? O Espírito Santo é quem fala direto na minha vida. Você está me procurando para quê? Você é bobo? Se o Espírito Santo é um canal direto aí... Não fale mais comigo. Ele vai ouvir essa mensagem. E desliguei. Passou uns meses, ele já voltou chorando. Eu falei, cara, você quer pastorear o corpo de Cristo sem ter aprendido a submeter ao corpo? Sai daqui. Quantos estão me entendendo aqui? Então, mas essas pessoas nos procuram, é bom e a gente tenta fazer isso. Agora, cara, procure um banqueiro. Procure alguém que vai te ajudar a se desenvolver no que você recebeu. Submeta-se, é ótimo. Efésios 5:21, submetei-vos uns aos outros, submete alguém, deixa alguém falar no seu coração, deixa alguém perguntar como é que você está. Deixa alguém falar, e teu casamento? A coisa mais perigosa do mundo é o cara estar numa posição igual eu estou, Douglas, Rodolfo, Tom, e não ter ninguém falando na sua vida. É tragédia anunciada, cara. Mas eu tenho poder. Não interessa, você vai cair. Você precisa submeter seu coração a alguém mais maduro que você. Essa pessoa vai te ajudar a se desenvolver. Quantos estão me entendendo? Digam sim. Eu quero ir para a reta final do que estamos falando. Eu quero que você entenda. Anote aí, 1 Coríntios 14, 26. Douglas e Val, deixa eu honrá-los de novo e deixa eu ser ousado com vocês. Daqui para frente as conferências têm que ter aperfeiçoamento.
tem que ter aperfeiçoamento, tem que ter... Vocês já sabem disso. Não tem outro ambiente. Deus não está fazendo nada fora desse ambiente de desenvolver pessoas. Por mais que a gente tenha adoração, que é top, adoração também nos desenvolve, tá ligado? Aquilo que nós estamos se tornando, você se torna semelhante àquele a quem você adora, Salmo 115:8. Quando você adora a Deus, você se apropria de quem Deus é. Uau! Isso é adoração na sua essência. Ok? Agora, precisa entender isso. Não perca mais tempo. Não perca tempo com evento. Evento. E a minha declaração preferida dos últimos anos: evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Guarda isso no seu interior. Evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Seja parte do processo e deixa Deus se desenvolver. Agora, há duas formas, pelo menos, de edificar a igreja. Você que está recebendo dons de Deus, e nós vamos impartir coisas aqui, vamos fechar. A primeira forma é por meio dos dons. 1 Coríntios 14:26. São muitos textos, mas esse já te ajuda. Paulo diz: o que faremos, pois, irmãos, quando nos reunimos? Tem alguém salmo, língua, doutrina, revelação? Aí Paulo dá uma declaração que eu amo. Ele diz assim: faça-se tudo para a edificação de todos. É ótimo quando a gente está num ambiente onde várias pessoas estão derramando seus dons, que são para a edificação do corpo e não para a promoção de um ministério, que são para desenvolvimento espiritual e não para demonstração. É maravilhoso, você recebe muito de Deus. Eu vou sentar aí agora, estou liberando minha parte, agora que eu fico bem. Oh, minha esposa sabe, ela já sabe. Ontem eu estava zica, falou: você está bem? A Thaís me perguntou: Leandro, você está bem? Falei: tô, Thaís, você não fala comigo. Por quê? Porque antes de ministrar, velho, não fala comigo. É uma carga tão grande. Poucas pessoas sabem o que é responsabilidade de você liberar algo de Deus. Encher linguiça tem gente que faz todo dia. Liberar algo de Deus, cara. Para uma galera igual vocês, faminta de Deus. Ó, eu vou agora para casa essa noite. Só na minha casa, mas eu durmo tipo 10 horas sem parar. Assim, porque é muita responsabilidade. E eu oro para que Deus coloque alguns de vocês logo aqui. Aleluia! Os caras estão comemorando, Jesus está fazendo a obra. Olha só, a primeira forma de edificar o corpo de Cristo, exercendo dons. Só que essa forma ainda é superficial. Agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, rapidamente. 2 Coríntios 4. Quem achou? Diga: a primeira forma de edificar o corpo de Cristo é exercendo meus dons. Então escuta, por que você está falando isso, Leandro? Vou deixar bem claro de novo. É porque Deus está chamando cooperadores para a sua obra. Qual é a obra de Deus? Única e exclusivamente revelar seu Filho. É construir um testemunho de Jesus. Qual é o testemunho? A igreja. Quer ser parte do que Deus está fazendo? Edifique pessoas na igreja. Senão o que você está fazendo é a sua obra, não a de Deus. Então a primeira forma, exercendo seus dons. Mas qual é a forma que Deus nos chama? A mais sublime. Olha só que poderoso. Versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Eu vou te explicar algo que eu estou aprendendo cada dia mais com duas pessoas, minha mãe e o irmão Valdemar. Quanto mais sofrimento e morte você é submetido, mais vida flui de você.
Eu quero publicamente honrar a minha mãe, Elisete Pereira, uma das profetas mais poderosas em Deus que eu conheço. Meu pai faleceu quando eu tinha só 15 anos, ela criou 4 filhos, 2 na drogadição. Por vezes e vezes, minha mãe foi para a rua separar briga, tiro, facada dos seus 2 filhos, eu e meu irmão. Uma mulher sozinha, Douglas, que gemia em Deus e ainda geme. Por muito eu me culpei por isso. Quando você entende, se eu pudesse restaurar os anos que minha mãe perdeu de sono, Rodolfo, eu não posso mais, cara. Minha esposa sabe do que eu estou falando, eu não consigo, eu queria devolver para ela todo o sofrimento, eu queria... Um dia Jesus me disse, não era sobre você, é sobre o que eu estava fazendo no interior dela. Você senta 5 minutos, pastor Fábio, de Rio Claro, disse eu estou mentindo, 5 minutos na mesa da casa da minha mãe e o Espírito Santo vai possuir você. Porque sofrimento, o morrer de Jesus, o nível raso, os dons, o nível profundo, a morte de Cristo operando em você. Em tudo somos atribulados. Eu quero encerrar com 2 textos e eu quero ainda dar um testemunho sobre o meu pastor. Eu estou honrando os que vieram antes de mim. Irmão Valdemar, Rodolfo ouviu falar dele, vou levar o Rod lá. Vou levar todos vocês, eu levo todo mundo lá. Dias atrás eu levei um precioso amigo meu de Fortaleza, queridaço, um mega empresário que Deus usa, generoso, muito. Foi na casinha do irmão Valdemar. Foi na casinha do irmão Valdemar, 5 minutinhos na mesa. O irmão Valdemar começa assim, irmão, sabe que eu conheci um irmão em 74? Ele começa a contar uma história, de repente, é você. Você fala, como? E sabe que esse irmão tem sido experimentado pelo Senhor, o meu pastor, o meu ancião, está sobre a minha vida. Eu estou fazendo isso de propósito, porque isso será gravado e os filhos e os netos deles saberão que não foi em vão, Douglas. Ele mora numa comunidade carente, ele disse, o Senhor me disse que minha partida se aproxima, Leandro, mas eu quero deixar meu legado para você. Anos atrás houve uma chacina em Curitiba, deram um toque de recolher no bairro dele, o filho, a esposa, o filho dele, a nora, e 2 crianças, uma de 6 meses, voltavam para casa após a reunião e não sabiam. O carro foi alvejado com mais de 30 tiros, Douglas. A nora morreu. O bebê de 6 meses morreu. Sobreviveu o filho e a netinha maior. Ele disse para mim, Leandro, eu fiquei semanas com o grito do meu filho no meu ouvido. E quando os irmãos souberam da notícia e correram para a casa do irmão Valdemar consolá-lo, ele estava com um bebê de 6 meses, morto, no colo. E ele disse, quando os irmãos vieram, ele fez assim, ó, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Deus deu. Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você conhecê-lo, você vai descobrir o que é a vida que flui do sofrimento. Todas as vezes que ele conta essa história e tantas outras, quando ele olha para a irmã Maria, a esposa dele, e diz, Maria, vamos cantar aquela canção que Deus nos deu quando perdemos nosso filho ainda bebê, de meningite? E eles começam a cantar o louvor que fluiu no dia do funeral do filho deles. A forma mais alta que Deus está chamando pessoas, eu não estou falando só de anciãos, eu estou falando de jovens que vão morrer para Jesus. Não é por Jesus. Alguns sim, é para Ele. Para que a morte dele opere em nós, a fim de que sua vida flua. Essa é a segunda e mais sublime forma de edificar o reino de Deus. Eu estou sendo submetido a sofrimentos, não como esse, mas eu e minha esposa temos tentado permanecer no Senhor e entender que toda a nossa tribulação e angústia está liberando vida sobre as pessoas. Quantos entendem isso aqui? Há uma bênção no sofrimento. Eu quero agora encerrar
1 Samuel capítulo 13. Bendito seja o Senhor. Eu creio que Deus está levantando uma geração poderosa. Isso não é uma frase de efeito. E deixa eu te falar outra coisa importante para você se posicionar. E aí nós vamos poder ir para o final aqui do nosso entendimento. Deus está levantando uma geração poderosa. Eu por muito tempo ouvi falar sobre uma nova geração. E realmente é Deus, cara, sabe, falando sobre essa nova geração. Mas eu há 15 anos atrás ouvi sobre uma nova geração que seria levantado. Depois passou mais uns 2 anos e as pessoas ainda estavam falando sobre a nova geração que seria levantado. Depois, 5 anos depois, há 10 atrás, as pessoas ainda estavam falando nas plataformas, Rodolfo, sobre a nova geração. E um dia eu disse, Deus, eu não quero ouvir mais sobre uma tal nova geração. Porque eu sou a geração que você levantou. Eu não vou jogar essa responsabilidade para frente. Eu vou me tornar o tipo de gente que você está procurando. O Pai está procurando um tipo de pessoa. Agora, esse aqui é um desafio para nós que somos e que seremos líderes. Olha só, 1 Samuel 13, versículo 19. Isso é muito sério, cara. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha e a sua enxada, e o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, limas para os seus sachos e para as suas enxadas e para as forquilhas de 3 dentes e para os machados, e para consertar as aguilhadas. 22. E sucedeu que no dia da peleja, diga no dia da peleja, não se achou espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Nos dias de Saul, um tipo de liderança opressora. As pessoas não eram empoderadas e desenvolvidas. Sabe por quê? E essa não é uma palavra para você que lidera essa conferência, Douglas, e não é para a casa local. Vocês estão desenvolvendo. Essa é uma palavra para os líderes do Brasil. Líderes como Saul não empoderam pessoas para que eles tenham poder de manipulá-las. Líderes que não encorajam, estimulam e não empoderam pessoas, não são líderes, são manipuladores. E Deus está liberando seus filhos desse tipo de liderança opressora. Deus dá homens como dons, eu disse, para quê? Para empoderar os santos, para quê? Para o desempenho do serviço do ministério. Efésios 4:12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério, o que é aperfeiçoar? Teleios. O que é teleios? Ser perfeito. Sabe o que nós precisamos? De mais conferências como essas, onde nós vamos adorar, vamos liberar nossos corações, mas vamos empoderar e equipar pessoas. Agora, sabe uma coisa? Só tinha 2 espadas. Uau, Deus falou isso comigo, é muito poderoso. Entendeu, Douglas? Tinham 2 espadas no dia da peleja. Uma com Saul e uma com Jonatas. Isso fala de dons e de pessoas que vão usá-las de formas diferentes. Essa palavra que eu estou falando, ela é mais alta do que esse público que está me ouvindo aqui. Ela é uma palavra para aquilo que está por vir. E eu falo pelo Espírito do Senhor agora. Alguns líderes precisarão ser como Jonatas. Reconhecer o que Deus está fazendo. E entregarem suas espadas aos Davis que Ele está levantando. É uma corrida de revezamento. Não, o meu ministério. Não. Deus te levantou para que o morrer de Jesus opere em você.
para que a vida flua através de você. Deus te equipou com dons para você empoderar os santos para a obra do ministério. A obra de Deus é única e exclusivamente revelar seu Filho. Faz isso quando você edifica a igreja, como os dons são para a edificação da igreja. A igreja será edificada até a realidade de Efésios 5:27, sem mancha, mácula, ruga ou coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Por que, Leandro? Porque a igreja é a glória de Cristo, como Paulo diz em 1 Coríntios 11:7, que a mulher é a glória do marido. Eu sei que ela será levada à estatura de Cristo, igreja revestida de glória. Agora, como? Por meio de pessoas que se submetem a um processo. Nessa manhã nós vamos terminar, e eu quero que você responda para você. Você é um banqueiro, já experimentado, ou você precisa de um banqueiro? Você é Jacó ou Esaú? Você está fazendo o que é reto, não de todo o coração? Porque o Pai está querendo colocar você de novo. Você é um Sansão que foi pego pela distração? Seu cabelo vai tornar a crescer. Agora escute. Jonatas reconheceu que Deus estava fazendo algo fora de onde ele estava, Rodolfo. Nem sempre o que Deus está fazendo está no seu cenário atual. E Jonatas, quando encontrou com Davi, fez uma aliança e entregou a espada e disse: eu reconheço que está sobre você a autoridade. E Saul ficou com a espada. Resultado: sua própria espada o matou. Ele terminou se jogando sobre sua espada. Escuta, ele se jogou sobre ela. E aquilo que Deus havia dado para empoderá-lo e para que ele se desenvolvesse, se tornasse o que Deus havia dito. E empoderasse pessoas, estabelecendo uma realidade de reino. Sem espadas, é sem realidade de reino. São só pessoas brincando de casinha. Ele se jogou sobre sua própria espada. Se você não comunicar o que você recebeu, isso vai te matar. E quando você usa o que você recebeu de Deus para benefício próprio, também irá te matar. É por isso que eu entendi e costumo dizer: eu não tenho tudo, mas tudo que eu tenho, eu quero repartir com os santos. É por isso que eu tenho paixão e gozo de falar dos mistérios de Deus por horas. E não, eu não vejo o tempo passar. E não, eu não me preocupo com as pessoas que não valorizam. Eu quero equipar as que querem ser equipadas. Agora, o livro de Samuel é muito relevante para nós e nós vamos terminar falando isso. Eu quero orar com alguns de vocês aqui hoje. Mas eu quero especificamente que você entenda algo. Havia um sacerdócio corrompido nos dias de Samuel. E o reino, ouça-me, se corrompeu. São as figuras de Eli e de Saul. Reino de sacerdotes que caiu. Sabe uma coisa interessante sobre Eli, que era para exercer sacerdócio? Mesma coisa. O que Deus deu para Saul empoderar um reino, matou ele. O que Deus deu para Eli, matou ele. Sabe qual é a primeira menção da vida de Eli em 1 Samuel? Sentado numa cadeira. Sabe qual é a última menção da vida de Eli? Sentado numa cadeira, cai para trás e quebra o pescoço. Falta de posicionamento, negligência. Há sacerdotes como Eli e há reis como Saul nos nossos dias. Mas Deus está procurando aqui Jonatas e Davi, que vão se unir em aliança para o propósito de Deus. Eu não posso, eu preciso parar, eu sei. Mas escuta, e tem uma coisa poderosa nesse contexto. Sacerdotes e reis. Como Davi, como Jonatas. Davi exercia as duas coisas, mesmo não sendo a tribo de Levi. No livro de Samuel é quando Deus levanta Samuel, um dos mais poderosos profetas. E sabe por que Deus pôde levantar um homem? Por causa da intercessão de sua mãe.
Escuta. Sabe o que você... Alguns aqui lembram como é o significado do nome de Samuel? Alguém lembra? Pedido de Deus. Alguns acham que esse nome significa que Ana estava pedindo um filho para si. Ela entendeu. E os líderes e as pessoas que estão sendo desenvolvidas que entender isso, vão produzir um tipo de gente violenta em Deus. Os mais poderosos profetas. Ana orou e disse assim: se você me der, eu te consagro como nazireu. Samuel era o primogênito, e nos dias dele não se consagrava mais o primogênito a Deus. E Ana entendeu o que os céus estavam pedindo. Não é que ela pediu para Deus, Deus pediu para ela. Isso é intercessão. O que é intercessão? É falar para Deus o que Ele já te disse. É orar a sua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Como? Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Feche os seus olhos e começa a falar com o Senhor. Vamos queimar um pouco mais de incenso agora.